noite, igreja. Boa noite, igreja. Deus é bom. O tempo todo. Que lindo. Vamos aplaudir ao Senhor. Dar uma... Obrigado, Deus. Obrigado. Estamos aqui, graças a Deus, mais um domingo, cultuando ao Senhor, cultuando ao Rei. E aqui na palavra do Senhor diz: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizando acima dos querubins, abate-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevando acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui mais uma noite reunidos em Teu santo nome, Pai amado. Que o Senhor venha, Pai amado, através do Espírito Santo, fazer a Sua vontade, Pai. Hoje estamos aqui nos entregando, Senhor, para entregarmos o melhor culto a Ti, Senhor. Um culto, Senhor, voltado a Ti. Que o Espírito Santo venha nos conduzir, Pai amado. E desde já eu já te peço, tira os tampões dos nossos ouvidos, os tampões dos nossos olhos, Pai, para que nós venhamos te ouvir, te enxergar, Pai amado, te sentir nesta noite, Pai. Fale conosco em nome de Jesus e aplaudimos a Ti. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esta noite. Aleluia. Vamos nos colocar de pé para adorar ao Senhor esta noite. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre. E tu és meu, meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre. Declara esta noite. Queremos te adorar, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre, Senhor. Nós seremos teus e tu és meu. Queremos te adorar esta noite. Foi por isso que eu vim, Senhor. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti. E eu vim para te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar. Eu vim aqui
Tu és bom, Tu és bom. Te adorar, pra te adorar. Eu só vim pra te adorar. Pra te adorar, pra te entregar. Eu vim aqui, eu vim aqui. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Glória te damos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Aleluia. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi, te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui, para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança estava, minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi, te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui, para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, aleluia, recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor,
Se o viver é Cristo, eu morrerei pra esse mundo. Prefiro o teu nome acima do meu. Jesus, seja visto em mim. Resplandece tua glória através de mim. Jesus, seja visto em mim. Resplandece tua glória através de mim. Essa noite, que nós possamos renunciar a tudo que somos, tudo que temos, e entregar a Ele. Eu nego a mim mesmo pra viver os teus sonhos. Eu rendo minha vida à tua soberania. Se o viver é Cristo, eu morrerei pra esse mundo. Prefiro o teu nome acima do meu. Perco minha vida por amor a ti. Em ti encontro vida. Perco minha vida por amor a ti. E em ti encontro vida. Declare: Jesus, seja visto em mim. Resplandece tua glória através de mim. Jesus, seja visto em mim. Resplandece tua glória através de mim. Jesus, Seja Cristo. Jesus, seja tudo em mim. Seja tudo em mim, Jesus. Nós nos rendemos a Ti. Que o Senhor possa suprir tudo aquilo que o Senhor tem sobre mim, Jesus. Seja em mim, Jesus. Seja tudo em mim. Seja tudo em mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia, papai. Pode se assentar, irmãos. Podem se assentar, por gentileza. Obrigado, Mi. Deus abençoe. Sabe, irmãos, nós continuamos louvando, exaltando o Senhor. E hoje pela tarde estive orando ao Senhor, pedindo uma direção, porque toda vez que falamos de dízimos e oferta, é algo que nos constrange, né? Que mexe com a gente. E o Senhor, Ele me mostrou
em Ageu 1, aquele que trouxe a Bíblia, abra por gentileza, vamos acompanhar, em algumas versões diferentes, mas eu vou à leitura. Ageu 1, a partir do 5 ao 8. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes-se meado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saqueteu furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Quando o Senhor me trouxe essa mensagem, essa passagem, Ele me mostra que o profeta Ageu, ele estava mostrando ali que, em algumas traduções diz, que os povos estavam trabalhando e colhendo pouco. O salário do povo ali era como se eles recebessem, colocassem num saco furado e perdessem aquilo. Então o profeta ele estava ensinando o povo naquela época o que deveria fazer, o que eles precisavam fazer. E o próprio Senhor dos Exércitos disse nessa mesma palavra que subi ao monte, trazei-me madeira, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me alegrarei. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando nós falamos de finança para a igreja, quando nós falamos de dízimos, oferta, nós estamos falando justamente para edificar a casa, para pregar o Evangelho a toda criatura, para levar o ide ao Senhor. Ontem eu estive na casa, não foi do Sandro, estive na casa do irmão do Sandro, e foi uma tarde muito gostosa, foi um momento que nós tivemos ali, momentos de conversa. E aí estava conversando com o irmão do Sandro sobre a parede da igreja, falando o quanto nós gostaríamos de fazer, terminar a parede. E aí ele me falou assim: quando eu receber, eu vou abençoar com um valor. Vou abençoar com 100 reais, porque eu estou para receber um dinheiro. E antes disso, antes dele receber, ele não sabia, mas ele já tinha recebido um valor X. Não era o que ele falou que iria receber, mas era um valor X que ele ia. E na mesma hora ele falou assim: já separa um valor para a igreja. Então as pessoas se alegram quando nós falamos de reformar a casa do Senhor, para receber melhor as pessoas. As pessoas se alegram, nós nos alegramos e estamos aí fervorosos para terminar mesmo. Eu tenho um irmão que chama Edilson, não sei se vocês conhecem. Ele me mandou tanta mensagem no sábado: vamos para a igreja, vamos lá, vamos mudar, vamos fazer. Tanta mensagem, né? Vamos, porque nós nos alegramos quando nós estamos fazendo algo para o Senhor. Por mais que algumas vezes nós não tenhamos ali o valor em dinheiro para poder fazer a construção, fazer aquilo que a gente quer, mas nós temos disposição para fazer as coisas. E o Senhor, ele se alegra. O Senhor, na própria palavra em Ageu, mais para frente ali no 2, Ageu 2:8, não precisa abrir, diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Senhor ele já é dono do ouro e da prata. Ele só precisa que nós estejamos com o coração voltado a Ele. Tudo que nós viemos a fazer sobre a casa do Senhor, nós viemos fazer com alegria. Assim diz o Senhor. Nós sabemos que muitas vezes, quando se fala de dinheiro, a gente fala: poxa, mas eu estou precisando disso em casa. Ah, mas eu tenho essa conta em casa. Irmãos, todos nós temos. Todos nós temos as dificuldades do dia a dia. Mas se nós não confiarmos num Senhor que é dono do ouro e da prata, que é o nosso Pai, nós vamos confiar em quem?
O Senhor, Ele nos ensina que nós temos que fazer as coisas com alegria. Se hoje o seu coração não consegue ofertar em dinheiro, dizimar em dinheiro, que você leve o amor, continue levando alegria ao seu irmão. Pregue o Evangelho, a palavra diz pregar o Evangelho a toda criatura. Quando eu estive lendo aqui, por muitas vezes eu parei, porque em algumas versões está assim, aqui está, tendes meado muito, em algumas versões está, tendes trabalhado muito, e colhido pouco, e recebido pouco. Quantas vezes nós nos paramos e nós falamos, e agora, e esse mês? Final de mês para mim, Gustavo, é muito difícil, porque eu só recebo no dia 10, então até o dia 10 é final de mês para mim, do dia 20 do mês até o dia 10 é apertado, mas em tudo dai graças, porque o Senhor, Ele é um Deus que cuida de nós, Ele é um Deus que cuida de mim, é um Deus que cuida de você. Então quando nós falamos de dízimos e oferta, e nós não venhamos pensar, é meu dinheiro, nós vamos pensar na casa do Senhor, o quanto é gostoso glorificar, louvar ao Senhor em termos no tempo. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos parar e refletir, pensar naquilo que o Senhor tem para nós. Vamos colocar hoje, a palavra nos ensina que nós podemos colocar o Senhor em prova quando nós dizimamos, quando nós ofertamos. Eu tive anotando algumas coisas também, mas vamos refletindo. Eu tive refletindo algumas coisas e pensando, porque o dízimo, ele é aquilo que Deus guarda de nós. O poder do dízimo é bom. O poder do dízimo é Deus guardando o que você tem. Mas o poder da oferta é Deus trazendo o que você não tem. Então nós viemos entender essa mensagem, continuar orando e colocar o Senhor em prova. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, aqui estamos, Senhor, orando, Pai amado, pelas nossas finanças, ó Deus. O Senhor na sua palavra diz que é o dono do ouro e da prata, Pai amado, mas o Senhor nos ensina, Pai amado, que nós temos que fazer com alegria, Deus. Espírito Santo de Deus, nos ensina a fazer a vontade do Pai. Espírito Santo de Deus, nos ensina a sermos conduzidos e direcionados para aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Nós sabemos, Pai amado, que muitas vezes nós passamos por dificuldade, nós passamos por momentos, Pai amado, que nós falamos assim, o que nós vamos fazer agora, Pai? Mas nós sabemos que nós temos um Deus, um Pai, Senhor, que é todo poderoso, um Deus que não deixa o seu Filho desamparado, Deus. E nessa noite, Pai, eu quero te entregar, Pai amado, aquilo que está no meu coração, Pai. Aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai amado, fazendo, Pai amado, para que nós venhamos levar o seu Evangelho, pregar a sua palavra, Deus. Aqui estamos reunidos, Pai amado, muitas vezes, em algumas vezes também, em poucas pessoas, Pai. Mas poucas pessoas com o coração aberto, com o coração dispostos, Pai amado, a te louvar, Deus. Receba, Pai amado, as nossas orações, receba, Pai amado, as nossas ofertas, Pai amado, receba, Pai amado, o nosso dízimo, Senhor, que não venha, Pai amado, faltar, Pai amado, na casa dos seus filhos, Deus. Nos ensine, Pai, a fazer conforme o seu coração, Pai amado. Nos ensine, Deus. Nos ensine, Pai amado, a cumprirmos, Pai amado, o seu ID, Pai, pregando o Evangelho, Senhor, fazendo discípulos, Pai amado, a toda criatura, Deus. É nessa noite, Pai, nós te entregamos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir, te glorificar, exaltar o teu santo nome.
povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás, que o teu viver revela quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar e teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti,
já sabia já. Sandro? Paz do Senhor a todos. Amém? Glória a Deus. Eles correm, né? Chega na hora dos recadinhos, eles correm, né? Amém? Vamos para os recados, Will? Amém? Glória a Deus. Domingo da família, às 7 horas da noite. Amém? Todo domingo estaremos aqui adorando e louvando ao nome do Senhor. Amém? Nosso culto da família. Glória a Deus. Próximo. Nosso culto de quarta, culto Wi-Fi. Eita, meu Deus, eu tô, né? Um trocadilho. Esse mês de novembro nós estamos com comunhão, né? Que é a palavra deste mês. E esse mês nós teremos eu vou descer. Estaremos falando sobre comunhão. Amém? Não vou me estender, porque senão eu vou ficar enrolando aqui. Próximo. Oração. Toda segunda-feira. Nós trocamos, aqui está às 8 horas da noite, mas nós trocamos devido a estar muito tarde, né? Nós estamos saindo daqui um pouco tarde, então nós trocamos o horário. Preciso trocar aqui, então das 8 nós antecipamos o horário aí, então às 19 horas, às 7 horas da noite, amém? Então toda segunda-feira amanhã nós temos oração, então é às 7 horas da noite. Nós temos uma hora aqui de oração, estamos orando por este bairro, por Itanhaém, pela igreja, pelo pastor, pela família, enfim, você que tem um pedido de oração, venha, traga seu nome, nós estaremos orando aqui, porque é assim que nós somos movidos e a igreja se move através de oração. Amém? Glória a Deus. Você que não gosta de orar, você já sabe, né? Toda sexta-feira, às 8 horas da noite, nossa célula, faça parte de uma, glória a Deus. Sexta-feira passada estive na casa da Ellie, né? Foi bênção do Senhor, né? A gente fez ali um louvor bem calminho, e ali o Senhor se manifestou de uma forma tão linda, tão calma, tão, né? Tão gostoso estar assim em harmonia, juntos, em comunhão, né? Que falamos sobre esse mês. E o próximo estaria com outra célula que eu ainda não sei. Amém? Então eu faço parte de uma célula às 8 horas da noite. Que horas? Que horas? Eu quero saber se vocês vão chegar atrasados sexta-feira. 8 horas da noite. Próximo. Aulas de surf, sábado e domingo, às 8 horas da manhã. Então, esse final de semana a gente ficou um pouco, né, com medo, né? Do ciclone, né? Que ia passar. Acabou não passando, graças a Deus. Foi pro mar. Mas, graças a Deus, deu um dia aí para nós de sol. Então, quando tiver um solzinho, venha e participe. Amém? Amém. Glória a Deus. Próximo. Aniversário de 4 anos do Pedra. Glória a Deus. Esse aqui eu não mudei, mas do grupo eu mudei. Aplauda o Senhor. Tem mais um ano de vida. O Senhor está nos sustentando, né? Então, aqui está dia 22, mas é dia 22 e 23, sábado e domingo. Nós encerramos, então teremos 2 dias de festa. Você está convocado a estar convidando alguém. Eu vou estar na porta confiscando. Cada um que entrar aqui vai ter que estar trazendo alguém. Senão eu vou barrar a porta. Amém? Você que vai vir, você tem obrigação de trazer alguém. Vocês me ouviram? Amém? Eu quero só ver. Convide alguém. Fale. Vai ser um dia de bênção, vai ser um dia de adoração ao Senhor. E uma palavra que o pastor está preparando, né, pastor? Vou trazer aqui para nós. Amém? Então, às 7 horas da noite. Glória a Deus. Próximo. Acabou, ó. Acabou os encontros, né? Foi bênção do Senhor. Amém? Queria chamar o nosso pastor aqui. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, amém. Boa noite a todos. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom estar na presença de Deus e muito bom falar um pouco do amor de Cristo, daquilo que Deus tem feito para nós, né? O cuidado de Deus com as nossas vidas. Meus irmãos, eu vou ler a palavra do Senhor Jesus e o livro que eu vou ler
Peço que você não precisa se levantar, porque antes da leitura quero dar uma pequena introdução, mas já pode abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, vamos ler 2 versículos, a partir do versículo 19, tá? Eu vi que 2 irmãos já ficaram de pé, então eu peço que você pode se aceitar, porque antes de eu ler, eu vou dar uma introdução. Graças a Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos qual é o fundamento de uma igreja, qual que é o maior objetivo de uma igreja, de uma casa de oração. Quando nós estabelecemos uma igreja, um local de oração, existe um propósito para isso, existe um porquê. Não é simplesmente um ponto de encontro, onde nós nos encontramos não, tem um propósito, tem um porquê. E esse porquê nós encontramos dentro da palavra de Deus. Aonde, pastor? Encontramos lá a partir de Atos dos Apóstolos, quando Jesus deu uma funcionalidade para os apóstolos e para os seus discípulos. Que funcionalidade é essa? É de pregar o Evangelho e de anunciar a volta de Cristo. A partir dali, o povo começou a se reunir. Porém, aquele período era um período de perseguição, porque eles entendiam que Jesus Cristo pregava um falso evangelho e uma falsa doutrina. Como Jesus estava levando com ele uma multidão, e as pessoas estavam dando credibilidade à palavra de Jesus Cristo, isso afetou diretamente aos fariseus, afetou aos estudiosos da época, que começaram de uma forma muito grosseira a perseguir o povo de Cristo. A partir dali, o povo começou a se reunir. Não tinha igreja, não era uma igreja constituída, com nome, com placa, não, mas se reuniam em casas. E se você ler a partir de Atos dos Apóstolos, você vai ver algumas casas. Acho que 2 semanas atrás eu preguei sobre João Marcos aqui e disse que a mãe de João Marcos tinha na sua casa um ponto de pregação. Ela abria a porta da sua casa para que fosse pregada a palavra de Jesus. Dali em diante, alguns lugares, algumas casas abriram suas portas para que o Evangelho de Cristo fosse anunciado. Por que não existia igreja estabelecida? Justamente por causa da perseguição. Eles tinham medo de abrir grandes templos e o próprio governo e soldados reprimir o povo. Ao passar do tempo, a igreja foi tomando poder, força. Então começamos a enxergar ali Paulo estabelecendo alguns templos ou algumas igrejas. E como que eu entendo isso? Como isso cai ao meu entendimento? Pelas cartas que Paulo começou a escrever, cartas aos Romanos, Éfeso, Coríntios. Essas cartas eram para quem? Era para dirigentes de casas que se reuniam ou igrejas. Onde eu quero chegar com tudo isso? Quero que vocês entendam o fundamento de uma igreja dentro do Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos. A primeira coisa, o primeiro fundamento da igreja é anunciar a volta de Cristo. É o evangelismo. Então eu posso classificar como a espiritualidade. Pregamos e anunciamos a espiritualidade, a volta, a salvação que Cristo fez por nós. Por que fez por nós? O motivo de estarmos aqui hoje é gratidão por aquilo que Ele fez por nós. E é isso que nós pregamos, nós anunciamos para os irmãos, para os vizinhos, para os parentes, porque eles precisam alcançar a liberdade que Cristo nos dá. E que liberdade é essa? É não há dependência. E que tipo de dependência? Qualquer tipo de dependência que o mundo possa oferecer.
é a gente mostrar que a gente pode ser feliz sem depender de álcool, ser feliz sem depender de droga, ser feliz sem se corromper com a prostituição, ser feliz sem nenhum tipo de argumentação, mas ser feliz porque temos Jesus Cristo em nossa vida. Mostrar que isso é uma verdadeira liberdade. Agora existe um outro fundamento. E que outro fundamento é esse? Dentro também da palavra e a partir de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver qual que era a funcionalidade da igreja. E a igreja tinha um pé também, e o pé é o pé totalmente social. Como isso? Vou tentar explicar. Nós vemos que as pessoas começaram a seguir e se tornar discípulos de Cristo Jesus. Muitos deles começaram a vender tudo aquilo que tinha para poder acompanhar Jesus, ou acompanhar os discípulos. Eles vendiam as propriedades, porque eles entendiam que aquilo, a partir dali, a partir desse encontro com Jesus, já não era tão importante quanto a palavra de Jesus Cristo. Então os bens materiais para eles ficaram pequenos, não tinha tanta importância do que seguir a vontade de Jesus. Então eles vendiam tudo que tinha. Em Atos dos Apóstolos conta uma história de um casal que tentou enganar os apóstolos, e quando venderam a propriedade, deram sua parte do dinheiro arrecadado, do valor arrecadado, e por isso eles morreram, porque mentiram. A parte social eu vejo desse ponto, porque não só vendiam aquilo que tinham, entregavam nas mãos dos apóstolos. E quando entregavam nas mãos dos apóstolos começou a fazer uma divisão entre as pessoas que precisavam, entre as pessoas que tinham necessidade. Isso eu estou falando de fundamentos da igreja. Eu sempre costumo dizer, já disse aqui algumas vezes, lá em São Paulo também sempre estou falando isso, que a igreja ela tem que ser relevante aonde ela se encontra. Nós como igreja temos que ser relevante no local onde nós somos inseridos. Relevante em que sentido? Em todos os sentidos. Relevante numa boa pregação da palavra, de levar as boas novas, e relevante também na questão social, em reunir para poder ajudar as pessoas. Isso é evangelho, isso é pregar as boas novas, isso é cristianismo, em poder ajudar aqueles que precisam. A Bíblia vai mostrar e vai deixar claro algumas pessoas em prioridade, e vai dizer as viúvas, os órfãos. Essas pessoas nós temos que auxiliar de uma forma ou de outra. Porém, temos a espiritualidade como um dos pés da igreja, temos o social como um dos pés da igreja, mas infelizmente nós somos regidos por todo um sistema capitalista. O que eu quero dizer com isso? Que tudo hoje, infelizmente, gira em torno de dinheiro. Para que nosso evangelismo seja um evangelismo eficaz, infelizmente, precisamos de dinheiro. Para que a gente possa hoje trabalhar dentro de um social de uma forma eficaz, precisamos de dinheiro. Já falei isso aqui uma vez também, foi um tema de uma pregação, que eu falava sobre o povo do Egito. O povo do Egito, eles tinham as suas propriedades, que outrora foi dado para eles por um pacto, uma aliança de Faraó com José. Eles constituíram as suas casas, as suas colheitas, os seus animais, constituíram então, alguns se tornaram empresários. Mas quando o novo Faraó ele tomou o poder, ele esqueceu a aliança que fez com José.
José já tinha morrido, o faraó antigo tinha morrido. Ele viu que o povo hebreu estava crescendo em tamanha proporção, e o maior medo desse faraó era que o povo crescesse tanto, que dominasse todo o Egito. Então duas coisas foram feitas por faraó. A primeira coisa é mexer toda a questão financeira. Então, altas tarifações, tomando propriedades, então, a partir de agora, aquilo que você tem já não é mais seu, é do governo. Você vai trabalhar para a gente, uma pequena taxa vai ficar para vocês. Porém, o povo não deixou de crescer, porque existia uma promessa de Deus que foi feita lá para Abraão. E Deus, Ele honra com as suas promessas. Nós muitas vezes falhamos com aquilo que prometemos, com aquilo que falamos para as pessoas, mas Deus não, Ele não falha. Deus, Ele sempre cumpre com a sua palavra. Se Deus falou que o povo ia crescer, o povo vai crescer. A segunda coisa que o faraó fez foi eliminar todo filho homem que nascesse. Porém, Deus tinha uma promessa. Por mais que o faraó eliminou as crianças naquele período, não fez com que o povo parasse de crescer, porque existia uma promessa. Deus tem uma promessa para a igreja de Cristo Jesus. Nós temos uma promessa. A maior promessa que nós carregamos é que um dia vamos morar na glória. Essa foi a maior promessa que Deus fez para nós. Passamos por tanto momento difícil, passamos por luta, por dificuldades, somos feridos, somos traídos, mas temos uma promessa, a promessa é que um dia vamos morar no céu com Jesus. Mais importante do que fortuna, mais importante do que muitas pessoas, mais importante do que tudo, é que um dia vamos pisar em ruas de ouro. Aleluia. É a promessa de Cristo. Um homem foi levantado para libertar o povo. O povo sai então do Egito pelo deserto. É um povo que era escravizado. Amém? Sai então para o deserto. Só que teve um momento no deserto que Moisés tirou a oferta. A oferta que Moisés pediu foi para um povo escravo. A pergunta que eu faço para vocês aqui hoje, independente, eu não sei como vocês vão entender a minha pergunta, mas existe alguém aqui que é escravo? Existe alguém aqui que é escravo? Não? Não? Tem certeza disso? Amém? Então agora eu vou prosseguir. O povo era escravo. Aí Moisés teve um momento de ofertório. Irmãos, deu aquele sermão bonito. Olha, vamos construir o templo. Vamos construir um lugar, uma casa de oração. Vai morar ali a presença de Deus. Só que, gente, presta atenção, nós precisamos do quê? De recurso. Uma pregação simples. Você pode ler o texto, você lê o texto, lê a história, que a pregação não foi uma pregação sofisticada, foi uma pregação simples. Porém, o povo começou a ofertar. Aí, vocês vão lembrar da frase que eu vou dizer agora, porque eu já preguei sobre isso. O povo era escravo. Só que a escravidão deles era na mente, era aqui, ó. Mas o coração deles era um coração voluntário. Vou falar de novo, presta atenção. A escravidão era aqui, ó, na mente. Eles eram escravizados na mente. Mas o coração deles era voluntário. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou um momento, um período, que Moisés teve que dizer o seguinte: pode parar de trazer. Já não temos onde colocar tanto recurso, tantas coisas. Eles ofertaram linho, eles ofertaram animais, eles ofertaram ouro, eles ofertaram prata. Gente, vamos
Vamos pensar comigo. Da onde que um escravo trouxe ouro? Da onde que um escravo trouxe prata? Eles ofereceram animais. A prova disso está na palavra de Deus. Lá está escrito. Todos os utensílios do tabernáculo foram banhados a ouro. Sabe qual é o mais interessante disso? É que quando Moisés sobe para o monte para orar, ele desce, tinha um bezerro do quê? De ouro. Mas depois, sendo feito o tabernáculo também foi feito com ouro. Da onde que eles tiraram tanto ouro desse jeito? E isso me deixa muito claro que toda a escravidão do povo egípcio, ou do povo que saiu do Egito, era mental. Mas o coração deles era um coração totalmente voluntário. Eles não eram apegados à questão financeira. A prova foi isso que eu disse até agora. Eles entregavam. E todo o percurso que eles traçaram no deserto foi um percurso que todas as vezes que eles reclamavam de algo, todas as vezes que eles precisavam de algo, Deus ele sempre vinha e supria. A história vai dizer, eles queriam carne, Deus manda codorna. Eles queriam água, Deus tira a água da rocha. À noite fazia frio, mas Deus fez o que? Uma coluna de fogo para esquentar eles. Todas as vezes que eles precisavam de algo, Deus supria. Mas vou falar de novo, era um povo que tinha a mente escrava, mas o coração deles era totalmente voluntários. Eles estavam prontos. Tem um pastor, um apóstolo, que eu gosto muito dele, ele é de Mato Grosso, é o pastor Éder Gregório. Eu gosto muito desse apóstolo. E ele fala o seguinte, ele fala que a repetição se torna cultura, e é uma grande verdade. Aí ele dá um exemplo de um pastor sentado na sua sala pastoral, e toda vez que ele senta, ele dá 2 ou 3 tapinhas na sua mesa. Isso por um dia, por 2 dias, por 1 ano, por 2 anos. Toda vez que alguém chega na sua sala pastoral, ele faz os mesmos movimentos. O sucessor dele automaticamente vai fazer o mesmo exercício. Por quê? Porque tudo que se repete se torna cultura. Vamos entender? A repetição faz com que aquilo se torne cultural. Por que o povo, então, que saiu do Egito, tinha um coração voluntário? Possivelmente porque o coração voluntário desse povo era algo cultural. Eles viram isso acontecer com seus antepassados, que não se limitavam com demanda, com capital, mas colocavam aos pés daqueles que careciam e precisavam. Então se tornou cultura. Passamos hoje um momento tão difícil, e as coisas foram mudadas, foram trocadas, está do avesso hoje. Hoje, as nossas igrejas em geral, não estou falando daqui, estou falando em geral. Hoje, nós temos o coração cativo, escravo, e a nossa mente é livre. A nossa mente é voluntária. O que eu quero dizer com isso? Que você até quer, você até sonha em fazer, você tem vontade de fazer. Eu já vi tantas pessoas falando assim para mim: pastor, se eu pudesse, se Deus me desse condição, se Deus me desse condição, eu compraria um terreno para a igreja, eu compraria não sei o que. Olha, se eu tivesse condição, eu daria uma casa para você. Eu mesmo já falei isso várias vezes, eu já comentei aqui, acho que tem em pregação também. Tem o nosso irmão Walter, é alguém que eu amo muito. E eu falo para ele agora, falei assim: irmão Walter, ora por mim, porque se um dia eu ficar rico, eu não vou esquecer de você. Sabe o que é isso? É uma mente livre, uma mente que sonha, que
que vai além. Mas o coração é cativo. Por quê? Porque o coração grita mais alto do que a nossa mente. Como assim, pastor? A gente não entende que as pequenas coisas já começam a abrir portas para as grandes coisas começarem a acontecer. Verdade. Ah, mas pastor, eu vou ofertar R$1 na igreja? Aí eu volto na frase que eu disse. A repetição se torna cultura. Por isso que a palavra de Deus fala: se você não abençoar no pouco, no muito, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você começa no pouco mesmo. Nossa mente é livre, sonho, mas o coração nosso é tão cativo, meu irmão. Tão cativo. Nós reprimimos, esprememos. Não vou fazer porque aí nós pensamos, nós sofremos antecipado, sofremos pelo nosso amanhã. Eu não vou fazer isso porque vai me faltar amanhã. Sabe que isso é falta de fé no Deus que você serve? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou falando dos tripés, da funcionalidade da igreja de Cristo Jesus. Infelizmente, para que o evangelho seja pregado com eficácia, infelizmente, tudo demanda capital. Tudo demanda capital. Quisera eu que não, mas demanda. Eu acompanhei no grupo, dificilmente eu olho o grupo, porque eu acabo não tendo muita paciência, assim. E acho que você posso falar isso. A maioria de vocês tem mais de 3 grupos no WhatsApp, certeza disso. A maioria de vocês tem mais de 3 grupos. Eu devo ter mais de 20 grupos no meu celular. Isso me incomoda muito e a maioria deles não posso sair. Só no meu trabalho eu tenho acho que 4 grupos. Só no trabalho. E eu acabo ficando sem paciência de olhar, então eu acabo nem olhando. Mas esses dias, acho que hoje, ontem, eu estava olhando e vi a igreja mobilizando para poder arrumar para celebrar nosso aniversário. Eu fiquei tão feliz vendo a movimentação, mas eu fiquei pensando. Eu falei, gente, se a igreja funcionasse como igreja, não precisaria dessa mobilização toda. Lá em São Paulo, nós fizemos lá, acho que alguns de vocês já sabem, tivemos que fazer um trabalho chamado Cotas de Amor. Como é que funciona as cotas de amor? Você paga R$100, dá R$100 numa cota, você compra uma cota de amor todo mês, R$100. Para que isso? Para que a igreja possa pagar o aluguel. Aí eu fiquei pensando, poxa, se a igreja funcionasse como igreja, a gente não precisaria disso. Em nenhum momento nós trazemos uma mensagem apelativa e uma mensagem que venha a ser agressora, sabe? Agredir. Tá, vende seu carro, não, a gente não faz isso. Vende seu imóvel, não, a gente nunca fizemos isso aqui. Nunca fizemos isso aqui. Mas se tivesse a questão cultural de não nos apresentarmos a Deus com mãos vazias, a gente não sofreria tanto na questão de demanda de capital. Não precisa muito. Não é muita coisa, é no pouco mesmo. Eu, fazendo uma conta rápida, estou falando assim com vocês, meu irmão, porque eu acho que é bem preciso, tá? E aproveitar que culto de ceia. Culto de ceia, como eu nunca fiz isso no culto de ceia, culto de ceia geralmente a gente faz uma questão mais doutrinária. Estou sendo manso, estou falando até calminho, né? Eu estava fazendo uma conta rápida lá na igreja da Penha, um culto lá com umas 50 pessoas, que é um número pequeno. Imagina se cada um lá desse R$5. É pouco, não é? Sim ou não, gente? Sim. Pouco. Num culto de domingo. Poxa, já ajudaria. É no pouco, meu irmão. Nós temos que aprender que nós não estamos em nenhum momento mastigando ou tentando oprimir vocês em questão de dinheiro. Não. Isso aqui é ensinamento.
Você não pode se apresentar ao altar de Deus com as mãos vazias. Todas as vezes, você, por favor, meu irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Todas as vezes que se apresentavam no tabernáculo, eles levavam uma oferta. Vocês sabiam que quando Jesus foi apresentado, o pai de Jesus levou uma oferta? O pai levou dinheiro? Não, porque o poder da época aquisitivo não girava só em torno de dinheiro. Mas nem o texto vai ver que o pai de Jesus levou um pombo, uma pomba. Sabe o que é aquilo? É oferta, porque eles entendiam que toda a apresentação, consagração, apresentação no altar de Cristo precisava de oferta. Que oferta que é essa? Oferta de honra. Honra. E nós temos que aprender a ter essa mentalidade e essa cultura de honra, para que a gente possa crescer, meu irmão. Queria falar uma coisa aqui, mas está gravando. Oh, Jesus, como é que eu falo isso agora? Avança. Avança. Fala, papai. Ah, Deus, perdoa, Jesus, vou falar. Pode ir. Me convidaram para pregar esses dias numa igreja. Eu faço isso de coração, vocês sabem, vocês veem. Eu gosto de ensinar do meu jeito, da minha forma. Eu não cobro para pregar, nunca. Por isso que eu tenho meu serviço. Não sou um pastor itinerante. Me convidar, eu vou, do meu jeitinho, vou pregar. Fui até o local, não economizei na mensagem, eu gastei com força. Aquilo que Deus me deu, eu mandei, não fiquei gastando, uma pregação mais fraquinha minha, não, eu preguei mesmo, preguei com força. Preguei com vontade. Tinha muita gente na igreja? Não. Avança. Não, nós não crescemos porque não honramos. Se você for fazer um casamento, não sei se alguém aqui casou numa igreja católica. Alguém aqui casou em igreja católica? Você pagou para casar lá? Pagou? Olha que interessante. Olha que interessante. Eu não fui convidado. Ainda bem que. Ainda bem que você ajudou agora na minha mensagem. Muito obrigado. Eles cobram, meu irmão, você tem que pagar. Só que as pessoas fazem questão de querer casar na igreja evangélica, sabe por quê? Porque aqui se faz de qualquer jeito. Vocês não consagram seu casamento com oferta. Ah, o pastor não cobra, não, vamos lá. O pastor tem como você orar no meu casamento? Tente, vai lá e ora. Mas você não tem a mentalidade de ofertar para consagrar o teu casamento. Pastor, eu comprei um carro. Pastor, ora, a gente ora, levanta a chave do carro, Senhor, abençoa. Um joga óleo no motor, joga óleo no banco, consagra. Mas você não tem a mentalidade de falar, pastor, olha, eu quero aqui dar essa oferta eu quero celebrar e santificar o meu carro. Sabe por quê? Não temos uma cultura de honra. Nós temos que aprender a ter uma cultura de honra, meu irmão. Isso é cultura de honra. Pastor, tem como você orar na minha casa? Se você consegue minha casa, se você consegue meu comércio, a gente vai lá, vamos orar, meu irmão. Estou pedindo para você tem que dar R$1 milhão. Não, mas fala, pastor, olha, essa aqui é minha oferta para santificar a minha casa. Pastor, eu quero fazer um culto de ação de graça no meu lar. Amém, a gente vai. Mas pastor, está aqui, essa oferta aqui é de santificação. Isso aqui não é o que eu estou inventando, isso é bíblico. Em nenhum momento você vai ver o pastor aqui cobrando alguma coisa. Eu não vou cobrar nada, porque isso é voluntário. É mente que é livre. É uma mente livre que vai fazer isso. Uma mente cativa não faz.
Se você... Oh, Jesus. Nós temos que aprender, meu irmão. Eu estou pregando isso para vocês hoje, mas serve para mim também. Nós temos que viver uma vida de honra. Se a gente quer crescer, se a gente quer desenvolver, se a gente quer expandir espiritualmente, financeiramente, nós temos que romper com esse princípio de honra. Se de repente você ouve aqui um homem de Deus pregando, ele fala uma palavra que foi direto ao teu coração, que você entende que é uma palavra direcionada de Deus ao teu coração, meu irmão, nós temos que aprender um princípio de honra do quê? De selar a palavra, com o quê? Com oferta. Isso é princípio de honra. Nós temos que aprender isso. É tão interessante que a nossa cultura, o Brasil, é tão desenvolvido em tantas coisas, mas fica atrás de outros países que são menos desenvolvidos. Um comparativo que a gente faz é com a África. Eu apontei ali, mas foi sem querer, viu? São países que são menos desenvolvidos, mas são tão adiantados espiritualmente. Eu já fui em cultos aqui, africanos aqui no Brasil. Acompanhei o apóstolo Simão em alguns lugares. Fui numa igreja na Santa Cecília, dentro de São Paulo. Eu fiquei impressionado. O culto começou 9 da manhã, acabou 3 da tarde. Eles tiraram 5 ofertas durante o culto. 5 ofertas. E você acha que foi 2 ou 3 pessoas que ofertou? Não, foi muita gente. Eu fiquei que nem Jesus, sabe? Quando as pessoas começaram a ofertar, Jesus ficou olhando quem estava ofertando, onde ele viu a viuvinha ofertando. Eu fiquei que nem Jesus olhando. Eu fiquei impressionado, Gustavo. Eu não vi uma nota de menos de 20 reais. E eles iam jogando em cima do púlpito, do altar, as notas. Eu fiquei, meu, misericórdia. Jesus tem misericórdia. Sabe por quê? Porque eles entendem um princípio de honra. Ah, o pastor está pregando, quer que eu dou dinheiro? Não estou falando isso para vocês não. Fica tranquilo, que o momento ofertório já passou. Não vou pedir dinheiro hoje não, fica tranquilo. Estou querendo despertar a igreja de Cristo Jesus para ter um princípio de honra, aprender a honrar o homem de Deus, honrar a casa de Deus. Se de repente você é um criador de animal, você pode doar animal, não tem problema não. A gente vai entender que esse é o sacrifício, mas nós sabemos que todos aqui recebem em questão financeira, que recebem em dinheiro. Então sua oferta é em dinheiro, meu irmão. Nós temos que aprender. E vou falar de novo, não é o muito, mas é aquilo que é o pouco, mas é o pouco que mexe com o teu coração. Se nós aprendemos a andar como igreja, nós não passaríamos por tanta carência. Como a gente é dependente de questão financeira. Às vezes a gente vem pregar aqui com entusiasmo, com a gente dá aleluia, glória a Deus, mas nós só Deus sabe o nosso coração. Porque nós estamos preocupados com questão financeira. Hoje é um dia desse, eu estou aqui pregando aqui com amor, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de ensinar, de pregar, mas estou aqui preocupado, porque eu tenho que pagar amanhã 10 mil reais. Estou na prega, 10 mil. Como que eu vou fazer? Não sei. Queria ter o aplicativo do banco aqui para abrir para vocês aqui no telão, para vocês verem quanto que tem em caixa. A mesma coisa que eu já falei aqui em reunião, eu falo lá para meus irmãos. Enquanto a porta estiver aberta, nós entendemos que Jesus está no negócio. Mas o dia que chegar a data de vencimento de aluguel e nós não ver dinheiro em conta, eu vou entender que Jesus está dizendo assim, olha, chega. Mas isso depende do quê? Nós temos um coração voluntário, um coração que honra, Eu vou dizer de novo, não é um muito, não precisa muita coisa, meu irmão, mas você fazer de coração. Muitas vezes, eu preciso, agora a cota de amor lá na Penha é de 100 reais.
aqui para ajudar a fazer 100 reais. Talvez você não tenha 100 reais. Aí você não tem 100 reais, o que você faz? Você cruza os seus braços. Não. Aquele que tem honra, que sabe o valor de honra, vai chegar aqui na frente de Deus e falar: ó, irmão Gustavo, cara, é o seguinte, olha, não tenho 100 para poder ajudar. Eu tenho 20 reais. Aleluia. Irmão, isso é honra. Aleluia. Isso é honra e vai mostrar que você também está preocupado com a casa de Deus. Eu queria ter condição financeira. Quando eu falo igreja. Para a gente chegar a um ponto, Aline, para a gente chegar a um ponto e falar assim: hoje a gente vai ofertar na vida do irmão tal, vamos pagar o aluguel dela hoje. Porque isso é igreja. Isso é igreja. Ô irmã Ellen, quanto que é a sua água lá, irmã? Vamos lá, irmão, hoje a gente vai pagar a água da irmã Ellen. Isso é igreja. Só que a gente não está pagando nem a água da igreja, como vai pagar a água da irmã Ellen? Isso é princípio de honra, meu. Honra. É tão ruim a gente se sentir tão preso por questão de dinheiro. Eu me sinto muito mal com isso. Mas para a gente caminhar e fazer com excelência, nós precisamos, infelizmente, agir dentro desse princípio. E é um princípio. A partir de hoje, em nome de Jesus, que você entenda que a questão financeira é princípio de honra do teu crescimento. E não importa valor, meu irmão. Importa um coração livre. Amém. Não um coração escravo. Não fique com medo de ofertar. Nós temos um princípio de oferta aqui, que eu já falei, até que ensinei já. Nós não temos um horário específico para ofertar. Você pode ofertar a hora que você sentir no teu coração. Tem um momento de ensinamento, nós ensinamos, falamos sobre oferta, mas qualquer momento você pode levantar e ofertar. Eu oferto quantas vezes durante o culto? Quantas vezes que eu oferto durante o culto? Quantas quiser, meu irmão. É quantas vezes você quiser. É o que eu estou dizendo. Ofertou, ouviu uma mensagem, uma palavra que veio no teu coração, meu irmão, não perca tempo, compre a palavra, já levanta. Pô, pastor, tem R$1. É R$1 mesmo, você vai comprar a palavra. Está aqui. Jesus, vem aqui no gasofilaço. Jesus, eu estou ofertando aqui, isso aqui é uma semente, quero comprar essa palavra que o pastor falou. Ela é minha. Vai acontecer na minha vida. Sabe que isso é um princípio de honra. E Deus, Ele trabalha dentro do princípio de honra. Quando nós começamos a caminhar dentro desse princípio, vocês vão perceber que Ele vai começar a abrir os caminhos para você financeiramente também. Porque nós temos uma lei de semeadura. Aquilo que plantamos, vamos colher. Ah, pastor, dizendo que eu vou ficar rico? Não, claro que não. Não estou prometendo para vocês nada. Mas uma coisa, deixo muito claro para vocês: Deus não deve nada para ninguém. Se você plantar, você vai colher, meu irmão. Ah, está dizendo que você é o grande empresário? Pode ser. Pode ser. Pode ser. O que você precisa é ter princípio de honra. Princípio de honra. Vou dizer referente umas 10 vezes, vou falar de novo. Não é a quantidade, mas é ter um coração livre. É um coração livre. Se eu estou ministrando hoje, eu vejo só membros nossos aqui da casa. Aleluia. E a maioria aqui, graças a Deus, são obreiros aqui nessa casa. Então, por isso que eu achei oportuno falar sobre isso. Estou falando para obreiros. Algumas coisas que acontecem, a gente não precisava ficar batendo na tecla. Eu não precisava ficar falando aqui uma questão, eu não precisava ficar batendo com vocês em questão do ofertório. Eu não precisava ficar ensinando vocês aqui que vocês precisam ser dizimistas na casa de Deus. Sabe por quê? Porque nós, como obreiros, nós temos que aprender a ter princípios de honra. Eu já ensinei, não sei se vocês lembram, mas já ensinei para vocês que o dízimo vem de 10. Que eu entendo que foi uma questão totalmente organizacional, de organização. Mas eu tenho dentro do meu coração que o dízimo, eu aprendi isso no meu coração, que o dízimo é por reverência.
revelação. Por que eu aprendi isso? Porque Abraão ofertou. E na época de Abraão não tinha os 10%. Abraão ofertou por revelação, não foi dentro da lei. Não existia uma lei que fundamentava o dízimo. E deu para Melquisedeque a oferta, o dízimo. Então, se você não estava quando eu ensinei isso, então anote isso no teu coração. O nosso dízimo tem que ser por revelação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que 10% é uma questão organizacional. Então assim, eu já vou organizar minha questão financeira, vou falar, eu vou devolver os 10% para Cristo. Organizacional. Mas se você pode dar mais, meu irmão, você dá, porque é revelação. Pastor, não consigo dar os 10%. Meu irmão, Deus conhece o teu coração, não sou eu que vou julgar. É por revelação. Agora aqui nós somos em poucos. Estamos em poucos aqui hoje. Mas imagine se todos aqui fossem dizimistas dessa casa. Imagine se todos estão aqui, estamos em pouco. Imagine se todos que estão aqui tivessem uma cultura de ofertório, de oferta. Você acha que durante um mês passaríamos tanto aperto e tribulação para pagar a conta, pagar? Você acha que isso aconteceria? Sim ou não? Acontece porque nem todos têm um princípio de honra. Nem todos têm o princípio de honra. Vou falar pela 550 vezes. Não é quantidade, não é muito, mas é um coração voluntário. Quantos aqui, vocês sabem que, todos aqui sabem que está na frente da questão financeira, não sabe? Sabe? Quantos aqui que estão aqui já perguntou para o nosso responsável se está tudo em ordem nas nossas contas? Levanta, eu quero saber, quem já perguntou aqui? Ninguém? Ninguém perguntou? Sabe por quê? Porque não é preocupação minha. Também não perguntei. Falando para mim também, eu também não perguntei. Errei. Estou assumindo aqui. Porque a preocupação não é nossa. Se pagou ou não pagou, ó. Se tem dinheiro na conta ou não tem problema. Agora, vocês acham isso justo? Sim ou não? Não. Vou falar para 558 vezes. Não é o muito. Não é o muito. É cada um dar um pouquinho. Minha irmã, e aí, como é que está lá? A irmã fala para você, ó, a gente está vermelho, não, a gente está positivo, a gente pagou, não pagou. Quantos aqui teve a preocupação de perguntar se a gente conseguiu pagar ou arcar com a responsabilidade de aluguel desses meses para cá? Alguém perguntou? Ninguém perguntou? A irmã perguntou, graças a Deus por isso. Mas só quem está responsável pela questão financeira sabe o suor gelado que desce nas costas todas as vezes que está chegando a data de pagamento. Vou falar mais uma vez, não é muito, é um pouquinho. A gente ser igreja. A nossa maior vontade é a nossa mente não é uma mente cativa, como falei do Egito. A nossa maior vontade é ir para um lugar maior, um lugar mais espaçoso. Algumas pessoas até têm fé na cara da vida, mulher de fé, Gustavo, Macunde, e procura por aí lugar, vê um lugar assim, um lugar grande. Sabe por quê? Porque nossa mente não é cativa. Nossa mente sonha com o maior, mas só que infelizmente tudo vai girar em torno de uma questão financeira. Se todos nós tivéssemos a mesma visão, o mesmo comportamento, nós não padecíamos tanto nesse quesito. E não é muito, é o pouco. 600 vezes completou agora. Não é o muito, é um pouquinho de cada um ajudar. Não é para enriquecer o pastor ficar mais rico. Não sei se eu vou ser deselegante de falar dessa forma com vocês, mas eu vou falar. O pastor aqui, não me lembro, nesses 3, 4 anos de ministério, o dia que eu peguei dinheiro da igreja aqui para poder usufruir, ou alguma vez que eu peguei um salário daquela igreja. Pode perguntar para quem fala da financeira, eles vão te falar.
e eu nunca pedi, eu nunca cobrei nem gasolina para vir para cá. Está jogando na cara, pastor? Não, estou dizendo para vocês que não é muito, é o pouco. Eu sei, se eu tirar hoje R$100, hoje, se eu pedir R$100 para botar gasolina no carro hoje, é o que vai fazer falta com uma luz, de uma água amanhã. Não é o muito, meu irmão, é o pouco, é o princípio de honra. Princípio de honra. Deus falou no teu coração, não fica lutando com isso, levanta, oferta. Deus aqui, está aqui. Deus falou comigo, eu quero desatar a minha vida financeira hoje. Oferta no altar. Não fica preso com isso, não. Amém? Amém. Jesus, eu falei bastante. Graças a Deus por isso. A mensagem nem era essa, não, mas creio que foi preciso. O texto, se você não fechou sua Bíblia, está ali, Lucas capítulo 22, no versículo 19, vai dizer assim: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Eu quero fazer questão de ler novamente esse texto. Esse texto é muito rico. Tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esse primeiro versículo vai trazer um memorial. Memorial. O que é memorial? É aquilo que você bate o olho e vai lembrar. Memorial. Vamos pensar num altar ou numa imagem que toda vez que batemos nosso olho, lembraremos. E o segundo versículo, semelhantemente tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. O que entendemos desse texto é que a mesa sempre vai ser um lugar de encontro. Sempre. A ceia não pode se tornar um rito ou um ritual. Vou falar de novo. A ceia não pode se tornar um ritual. Não é um ritual, mas sempre vai se tornar um lugar de reencontro, um memorial. Eu quero trazer para vocês hoje, rapidamente, bem rápido, o tão sublime e o tão especial que é esse momento que estamos vivendo aqui. Porque a ceia, ela vai trazer um encontro entre o tempo do homem e o tempo de Deus. Essa igreja, já disse isso várias vezes, é uma igreja que celebra as festas bíblicas. E entendemos que as festas bíblicas são festas do Senhor. E são festas que estão escritas no livro de Deuteronômio, que são festas perpétuas, ou seja, festas eternas, ou que tem a ver nexo com a eternidade. Eternidade é aquilo que não tem fim, não se acaba. A forma que nós como igreja temos de tocar aquilo que é eterno é primeiramente entender aquilo que é eterno e celebrar aquilo que é eterno. A ceia do Senhor é algo que vai perpetuar. Então todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, estamos tocando aquilo que é eterno. Quando você celebra, como eu celebro a ceia do Senhor, eu estou tendo um encontro entre o tempo do homem e o meu tempo, que tem limitação e limites, e estou entrando dentro do tempo de Deus, que é perpétuo.
Esse aqui é o momento onde nós tocamos a eternidade. Isso aqui é muito profundo. A ceia do Senhor é o momento entre o pecado do passado e o perdão do presente. Nós lembramos da iniquidade que carregamos, da vida pecaminosa, mas também trazemos à nossa memória que um dia Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue para que nós viéssemos alcançar o perdão. Esse é o significado da ceia. É o paralelo entre o sacrifício do Filho e o propósito do Pai. Sacrifício do Filho e o propósito do Pai. Naquele momento, Cristo ele não só partiu o pão. Aquele ato simbólico não foi simplesmente partir o pão, mas naquele momento Cristo ele partiu o tempo. O antes e o depois. Isso significa o dia que você aceitou Cristo. O partir do pão foi o dia que você aceitou Jesus. É o antes e o depois. Isso significa o partir do pão. Eu preguei esses dias e falei que o momento da ceia é um momento de celebração e é um momento onde as escamas caem dos nossos olhos. É um momento de comunhão, é um momento de comunhão como esse que Deus ele se revela a nós. A ceia é o momento da consumação, é onde foi consumado, é onde o Calvário invade o nosso aqui e agora. Esse momento estamos trazendo todo o cenário do Calvário. É o momento que nós trazemos na nossa memória a cruz de Cristo, Cristo sendo sacrificado. Hoje trazemos na nossa memória todas as vezes que Cristo foi apunhalado, que Ele sofreu, o sangue que escorria sobre o seu rosto. Nós lembramos das chicotadas que Cristo levou por nós. Porque esse momento de ceia é o momento onde nós vamos transladar o tempo. Nós trazemos o tempo da antiguidade para o tempo presente. É o repartir do tempo. Nesse momento nós lembramos e trazemos à nossa memória a última ceia. Eles sentados com seus discípulos, preparando todos os discípulos para aquilo que estava para vir ou por vir. Eles estavam mostrando para os discípulos de uma forma especial que não seria fácil o Evangelho, mas que eles poderiam permanecer, porque a vitória seria certa. Nós almejamos a vitória terrestre, aquilo que está na terra, e isso não faz mal, mas a maior vitória que podemos alcançar, eu comecei dizendo, é ter uma certeza que vamos morar na glória. No segundo versículo, deixa bem claro que a ceia é o espelho da aliança. Cada vez que bebemos do cálice e comemos do pão, lembramos quem nós verdadeiramente somos. Lembramos que nós não somos perfeitos, mas também lembramos que nós fomos perdoados. Isso é lindo demais, que um dia fomos perdoados. Lembramos na ceia que nós não somos dignos, mas fomos feitos filhos de Deus. Nós não estamos apenas participando do ato da ceia,
Mas o segundo versículo deixou muito claro que todas as vezes que participamos, estamos renovando uma aliança. E aliança tem a ver com eternidade. O partir do pão foi o partir da história. Quando nós comemos o pão, participamos, nós estamos dizendo: Senhor, que essa aliança venha continuar no meu coração, mesmo eu ferido, mesmo eu machucado, mesmo eu sem força, mesmo a vontade que eu tenho de parar no meio do caminho, de desistir. Mas quando você participa da ceia, você está dizendo: Senhor, eu quero renovar a minha aliança. Aleluia. Mesmo capengando, mesmo se arrastando, mas o participar do pão é dizer: Senhor, Senhor Jesus, renove a aliança em mim. O mais sobrenatural da ceia, que muitas vezes nós não entendemos, é que a ceia cura o nosso coração. Antes de alimentar a alma, ele vai trazer cura. Alguém aqui lembra o que aconteceu antes do partir do pão? Alguém aqui lembra? Não? Então eu vou responder para vocês. Antes do partir do pão, houve o lava-pés. Primeiro Cristo lavou os pés dos discípulos, e depois houve a celebração da ceia. Porque não existe uma comunhão verdadeira sem perdão. Não existe. Talvez, meu irmão, você que esteja aqui hoje, queira lavar algo na sua vida. Talvez você precisa lavar algo antes de alimentar a tua alma, o teu espírito. Talvez você está aqui nessa noite e precisa liberar perdão para alguém. Precisa perdoar. Isso significou o lava-pés, meu irmão. Não só a humildade, mas a liberação do perdão. Antes de comer o pão, meu irmão, peça que Cristo venha limpar o teu coração, curar as feridas, que venha restaurar o teu relacionamento com Ele e que venha renovar a tua fé. A mesa de Cristo sempre vai ser um lugar de recomeço. Isso é maravilhoso. Quando paramos para celebrar a ceia de Cristo, estamos dizendo que foi difícil até aqui, mas Senhor, me dê força para eu continuar a minha jornada. Vemos que Judas, ele saiu da mesa da comunhão, e por ele ter saído da mesa da comunhão, ele perdeu a chance do perdão. Estão comigo? Porém Pedro, mesmo tendo negado a Cristo, voltou para a mesa, e isso trouxe restauração. Essa foi a diferença de Pedro e Judas. O que eu quero dizer é que talvez do mês até o dia de hoje você tenha cometido alguma atrocidade na tua vida espiritual, você tenha errado, tenha pecado, mas o importante é que você volte para a mesa. Judas fugiu da mesa, por isso que o final dele foi triste. Agora, o chamado de Pedro foi testificado. Por mais que ele tenha errado e pecado, mas porém ele voltou para a mesa. A ceia sempre vai ser um convite de Deus, dizendo para você que não importa o que você fez, mas que ainda há um lugar para você na mesa. Você entendeu? Vou repetir essa frase. A ceia sempre vai ser um convite que vai dizer que não importa aquilo que aconteceu antes, mas sempre vai ser um convite dizendo: volta para a mesa. Você tem lugar na mesa.
Isso aqui é um ato simbólico, porém é um ato eterno. Nós lembramos que o corpo de Cristo ele foi partido por mim e por você, para que haja restauração. E que o sangue de Cristo, quando foi derramado, foi para perdoar os nossos pecados, limpar as marcas e levar a gente para uma outra estação. Esse momento é um momento tão importante que você não tem ideia. Esse momento é um momento onde o mundo espiritual, nesse momento, está num fervor. Estamos trazendo a eternidade para a terra. É o momento onde o céu se abre. É o momento onde você pode sentir a graça e a presença de Deus. É o momento onde o céu teria que ficar baixo. O momento da ceia é um momento de renovação. Abraço, Yandereaço, o momento da ceia é o momento onde Cristo vem avivar o nosso coração. O momento da ceia é onde entendemos que Cristo sempre vai nos dar uma nova oportunidade. E hoje seguimos não como um ritual, mas como uma celebração. E da mesma forma que Cristo fez e celebrou com os seus discípulos, nós tentamos celebrar. E o nosso irmão Alessandro hoje vai dar graça pelo pão. Feche teus olhos onde você está. Senhor Deus, eu te agradeço, meu Pai, e te apresento esse pão essa noite, meu Pai. Esse pão, meu Pai, que nos alimenta, Senhor. Esse pão, meu Pai, que representa o seu corpo, meu Pai, que foi rasgado ali na cruz, meu Pai. Esse corpo, meu Pai, que o Senhor, sabendo ali na cruz o que ia acontecer, sabendo ali na ceia o que ia acontecer, o Senhor não fugiu, o Senhor não arredou, o Senhor continuou ali sabendo tudo que tinha por vir pela frente, Senhor. Por nós, o Senhor continuou ali, pagou um alto preço, Senhor. O Senhor pagou um alto preço, meu Pai, por cada um aqui, meu Pai, que não merecia, Senhor. O Senhor se entregou naquele momento, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque muitos podiam não estar aqui essa noite, meu Pai, pelo que aconteceu durante o seu mês, a sua semana, meu Pai, mas que para a honra e glória do Senhor eles estão aqui, meu Pai, mais uma vez, mais uma noite para celebrar, meu Pai, essa ceia, meu Pai do Senhor. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Macunge vai dar graça pelo suco de uva. Continua com seus olhos fechados, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer pelo sacrifício da cruz. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter entregado o seu sangue naquela cruz por nós. Nós não éramos merecedores do teu amor, Pai, do teu perdão, mas através de Cristo, Pai, nós somos restaurados, Pai, para estar nessa noite aqui, mais uma vez celebrando, Pai, o teu sacrifício e o início da nossa vida. Muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós consagramos esse suco de uva, Pai, lembrando o teu sacrifício naquela cruz, Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. A ceia é mais que memória. Fica aí, Macunge. Memória não. A ceia é mais do que a memória. É renovação. A ceia é mais do que memória. É renovação. Mais que lembrança. A ceia, meu irmão, sempre vai ser um recomeço. É mais do que um ato. A ceia sempre vai ser um encontro com o propósito do eterno. E que ao sairmos hoje desta mesa, que viemos trazer e lembrar que fomos comprados por um alto preço para viver literalmente o propósito de Deus para as nossas vidas. Nesse momento,
o diácono Sandro, junto com o Macunge, vai servir você. Conforme você for pegando, eu te convido a ficar de pé, em nome de Jesus. Temos aqui o pão da comunhão também, se de repente você não for participar, você pode pegar o pão da comunhão. Mantenha sua mente ligada em Cristo Jesus. Abraço, aleluia, 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 aleluia. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus Cristo. Te exaltamos, Jesus Cristo. Te exaltamos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Permaneça seus olhos fechados nesse momento. Tem um momento de comunhão com Jesus. Peça que o Espírito Santo venha agir nesta noite, trazendo cura para a tua alma. Se por acaso você tem que precisa pedir perdão para alguém, fala: Senhor, me ajude. Fale com o Senhor em alguns momentos. Fala: Senhor Jesus Cristo, fale em meu coração. Toque em minha vida. Faça dessa ceia algo diferente. Em nome de Jesus. Te exaltamos, Jesus. Meus irmãos, nesse momento, nós vamos repetir uma frase, todos juntos. Primeiro você vai comer o pão e depois você vai beber o cálice após essa frase. Vamos ter um momento de comunhão com Cristo enquanto a Nath vai adorar a Deus com a canção. Não sei se você vai ajoelhar, vai deitar no chão, não sei. Mas tenha um seu momento de comunhão com Cristo. Feche teus olhos nesse momento e diga assim comigo: Senhor. Senhor. Não, diga com força, fala: Senhor. Senhor. Eu celebro. Não apenas o que tu fizeste, mas o que ainda vai fazer em minha vida. Amém. Participe do pão, na sequência, beba do cálice, em nome de Jesus.
Tem momento de comunhão nesse momento. Fale com Deus. Agradeça a Deus por esse momento. Graças eu te dou, eu peço que sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, eu estava sem suas mãos. Graças eu te dou, oh meu Senhor, obviamente coração e meu perdão restaurou a confiança que Aleluia. Pastor, chega até a arrepiar, porque é
um momento assim que nos aproxima do Senhor Jesus. É um momento tão gostoso celebrarmos a ceia do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Pastor, chama a Natália aqui que fez aniversário dia 6. Amém? Vamos orar pela vida dela. Aleluia. Na parte hora, lembrou? Pati, por gentileza, faz a oração, por favor. Salve a igreja, Papai Senhor. Amém. Oramos, gente, para a nossa diaconisa Natália. Que Deus venha derramar a bênção do céu sobre a vida dela. Amém? Pai, aqui está, Senhor, a vida da tua filha, Pai. Que o Senhor venha guardar ela onde que ela passar, Pai. Onde que ela for, cobre ela com teu sangue, Pai. Derruba, Senhor, a bênção do céu sobre a vida dela, Pai. Que o Senhor venha dar sabedoria e entendimento para a tua filha, Pai. Pai, que o Senhor venha guardar a tua filha, Senhor, onde que ela passar, onde que ela colocar as pontas dos pés dela, Senhor. Que ela venha trazendo a tua palavra, do teu amor, para que eles tenham o coração quebrantado, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, para a tua filha. Guarda ela, Senhor. Cobre ela, Senhor, com o teu sangue, Pai. Aqui está a vida da tua serva, Senhor, das tuas mãos. Como diz a tua palavra, ai daqueles que tocar na menina dos olhos de Deus.